Vamos refletir aí sobre as consequências, né, do pecado. Na aula passada, a gente viu aí sobre Deus, né? Ele não Deus é unidade, né? Não divisão. A gente trouxe com um pensamento, né? Usando a palavra igualdade, que nos traz, né, um pensamento já sobre o homem e a mulher, né? A igualdade entre os dois, né? Então a gente usou para nos trazer o pensamento assim, né? A gente viu lá na aula passada, né, que a visão divina, né, é a unidade, né, sobre o homem e a mulher, não é uma divisão, né? São dois seres, né, biologicamente diferentes, mas igualmente capazes de corresponder ao Criador, Gênesis 1:27, né? Igualmente nas responsabilidades, né? Gênesis 1, versículo 28. Então, assim, nós vimos que Deus não trouxe para o homem, né, a divisão entre o homem e a mulher, e sim a igualdade, né? De forma que nós podemos perceber que em tudo que Deus fez para o homem, ele incluiu a mulher. Nós podemos ver em Gênesis 2, o versículo 22, deixa eu ver, isso, Gênesis 2, versículo 22, e diz: da costela de Adão, que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Ou seja, Deus formou a mulher e trouxe especialmente para Adão, né? Um presente de Deus, né? Não vamos ficar vendo muito sobre a aula passada para não consumir mais ainda do tempo, né? Mas hoje observaremos, né, que as consequências do pecado, como isso mudou, né, drasticamente, né? E também veremos, né, observaremos que em Cristo todos esses valores são restaurados, né? Estamos falando de consequências. Então, as consequências do pecado traz um conflito direto, né, entre o homem e a mulher, na visão segundo o pecado, né, a visão do mundo, a visão sem Cristo, né? Vamos estar fazendo a leitura aí de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, né? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. E tomou-se o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, né? Vamos ter uma palavra de oração. Seu Deus amado Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já nos proporcionou, Deus, os louvores, o ensinamento da tua palavra. Obrigado, Deus, pelos privilégios, Deus. O Senhor é bom em todo tempo, nos possibilita estar aqui por meio de Cristo, Deus. Gratidão ao Senhor por tudo. Senhor, usa-me segundo a tua vontade, para o louvor do teu nome. Usa-me como ferramenta das tuas mãos, Senhor. Não sou digno, não sou capaz, mas o Senhor é quem capacita. Então estou aqui às tuas mãos, Senhor. Por favor, Senhor, queira abençoar, que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que possa achar espaço em nossos corações, Pai. Assim eu peço em nome de Cristo. Amém. Sim, irmãos, observaremos aí as consequências do pecado, né? E vamos ver primeiramente aí sobre a morte, né?
a primeira consequência. E veremos sobre a morte de primeiro aí, né? Que nós podemos observar aí sobre a morte, né? Que não foi, digamos assim, um engano, né? Podemos observar a consciência, né? Um pecado consciente, sabia muito bem o resultado, né? E com essa, observar a consequência da morte, vamos observar também a falha de Adão como líder, né? Ele tinha por responsabilidade cuidar do jardim, cuidar da sua esposa, né? Cuidar da mulher. E no decorrer do texto, né? Se Deus assim permitir expor o que a gente consegue aprender, né? Na leitura, a gente iremos perceber a falha de Adão como líder, né? Ele que tinha a responsabilidade de cuidar, ele falhou, né? Nos versículos que iremos ver sobre a morte, vai deixar bem claro, né, que embora Eva tenha pecado, né, ela comeu do fruto primeiro, né, mas ele consentiu, né, ele aceitou, simplesmente comeu do fruto com ela, né. E os versículos vai mostrar claramente, a Bíblia denota, né, que esse pecado a Adão, não a Eva, né. Então mostra claramente ele como líder, ele falhou, né? Ele não estava ali, né? Nós podemos observar aí a um primeiro momento, né, a conversa da serpente com Eva, né? E o diabo tenta ali, versículo 1 e o 4 e o 5, né? A gente pode observar aí a conversa do mal, né? Com Eva, né? E ela simplesmente, né? O diabo está tentando pôr o pecado, né? Que se iniciou, né? Lá no princípio, lá no céu, né? Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, né? O diabo, né? A serpente, né? Ele queria subir o seu trono acima do trono do Senhor. Então ele introduz a mesma maldade no coração, né? Ele acaba enganando Eva, né? Versículo 1 diz aí, né? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo e o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, a palavra aí astúcia, né? Denota claramente, né, a maldade, né, a malícia, né, do mal, né? Ele tenta enganar Eva e ela se deixa levar, mas o que nós observamos aí que nessa conversa Adão não está presente, né? E nos traz aí uma reflexão, né, sobre as nossas famílias, né? A questão de não fazer tudo separado, né? A importância de fazermos juntamente, né? Não tomar decisões precipitadas, né? Ter um diálogo muito importante. O diálogo entre a serpente, né, e Eva, Adão não participou, mas ela teve esse diálogo. No momento que ela partilha do fruto aí, no versículo 6, né, com Adão, ele comeu, né, mas ele não participou dessa conversa, ou seja, a decisão teve todo um diálogo e não partilhou, né, esse diálogo, e não conversou com Adão sobre, né, ou seja, fica uma reflexão sobre as famílias, a importância, muitas vezes até mesmo de diálogos difíceis, né, de coisas difíceis de falar, mas a importância de ser conversado, né, ou seja, não deixar para depois, deixar tudo claramente, né, ou seja, a Eva é enganada, mas a Bíblia deixa claro que esse pecado é denotado para Adão, né, quando a gente vai ver sobre o pecado, né, a consequência que a gente está vendo é a morte, a Bíblia deixa claramente que esse pecado é culpa de Adão. Então mostra ali a sua liderança, né, como ele deveria ter cuidado, né. Então assim, nós podemos observar
alguns textos, né, no Novo Testamento sobre as consequências, né, do pecado. Vamos estar vendo lá Romanos, né? Não dá para ver tudo que foi notado porque consumiria todo o tempo só aqui, né? Vamos ver lá Romanos 5:12, que aí nós veríamos Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, esse homem é Adão, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Ou seja, as referências sempre vai ser denotando a responsabilidade de Adão, né? Ou seja, Eva comeu do fruto, partilhou com Adão, mas a Bíblia deixa claro que a responsabilidade era de Adão, né? Ele deveria ter cuidado, ele deveria ter protegido, né? Tem várias referências que poderíamos ver, um texto bem sugestivo sobre isso, né? Coríntios 15, né? Que fala claramente sobre a morte ali, né? E lá vai ter bastante referência sobre Adão. Ainda aí no texto de Romanos, pode ver aí o versículo 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também a obediência de um só, muitos serão feitos justos, né? Denota claramente, né, a responsabilidade de Adão, mas também aí tem o escape, né, a saída, que é Jesus, né? Os que são pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos, né? Não vamos nos prolongar muito, mas vai dar para gente, deu para a gente entender, né? No próprio texto aí, a gente pode ver aí que as responsabilidades eram de Adão. Olha só, a gente pode ver aí em Gênesis 2, versículo 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado do Oriente, pois ali o homem que tinha feito, que tinha formado, né? Ou seja, Deus pôs ali o homem com a responsabilidade de cuidar, né? Versículo 15 aí do capítulo 2: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, ou seja, responsabilidade de Adão. O versículo 20 aí nos deixa claro que nesse momento Adão estava sob responsabilidade e ainda não tinha a sua esposa, né? Adão pôs os nomes de todo o gado, aves do céu e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, né? Então a responsabilidade era da parte de Adão cuidar, né? O que a gente se observa aí é que a Bíblia deixa claro, né, que por mais que Eva comeu do fruto primeiramente, contudo a Bíblia deixa claro que esse pecado é atribuído a Adão, né? Não foi um pecado, digamos assim, embora a Bíblia fale engano, mas Eva tinha consciência, né? Capítulo 2, versículo 17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. O versículo 2 e 3 aí do capítulo 3, Eva menciona isso, ela deixa bem claro que tinha consciência sobre o seu ato, né? Então, Eva, embora tenha sido enganada, a palavra astúcia aí, né, ela vem do latim, ela é uma palavra que ela deixa eu ver se eu notei aqui para mim não falar. Olha, a palavra traduzida para o nosso dia a dia, para o nosso idioma, requer justamente isso, né? Habilidade para enganar, sagacidade, manha,
ou dissimulação, né? Ou seja, aponta especialmente para a maldade, né? Da serpente, né? A habilidade que ela tinha de enganar. Porém, a consciência de Eva não foi tirada, ela tinha totalmente consciência sobre o seu ato. A gente poderia nos prolongar um pouquinho mais nos textos do Novo Testamento, mas acho que deu para a gente ver bem claro, né, sobre a liderança de Adão, como ele poderia, né, ele deveria estar no momento. Ficou uma reflexão aí para nós, né, sobre o diálogo, a importância, né, de não ter nada escondido dentro da família, né, ter tudo às claras, né, a importância do diálogo, mesmo que seja coisas difíceis, né, mas ser tratados, ser conversado, né, e fica claramente a importância, né, a liderança masculina, né, como líder espiritual, como aquele que tem suas responsabilidades dentro do lar, né. Se os irmãos tiverem curiosidade, lá em Coríntios 15, né, 1 Coríntios 15, 45 aí para frente, vai falar bastante de Adão, né. Se eu não me engano, também o versículo 21 e 22, né? Vai dar essas referências de Adão sobre o pecado, né? A consequência da morte e que veio por meio de Adão, né? Então era a responsabilidade dele. Veremos aí que, como consequência também, a interrupção do relacionamento entre o homem e Deus, né? No primeiro ato aí de pecado, a gente está vendo aí o pecado, né? Muito antes mesmo, até mesmo de Deus, né, tirar o homem do jardim, mas já tem aí o reflexo do pecado, né? O homem já passa a fugir da presença de Deus, né? Nós podemos ver aí no versículo 8 do capítulo 3, diz: E ouvindo a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, o homem passa a fugir de Deus, né? A interrupção entre o relacionamento o homem e Deus, né? Ele não tem mais a liberdade, ele não consegue mais estar na presença de Deus como era no princípio, né? Nós observamos aí que essa interrupção é imediata, né? O homem pecou, adquiriu o conhecimento do mal e agora ele foge da presença de Deus, né? E o que vemos diariamente, né? Isaías vai falar lá, né? Isaías 59, versículo 2, né? Que as vossas iniquidades faz separação entre vós e vosso Deus. Então é uma realidade que o homem passa a fugir da presença de Deus pela confrontação do seu pecado, pela sua maldade adquirida no ato, né, da desobediência, né, de desobedecer a ordem direta de Deus. A gente também poderia ver um pouco mais aí sobre, né, que essa desobediência aí traz vários conflitos, né, entre o homem e Deus. Ele busca vários refúgios para não assumir as suas responsabilidades, né? Como a gente viu aí que era a responsabilidade de Adão, Deus chama Adão, ele não chama Eva, né? Versículo 9 aí diz assim: chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Então, o homem passa a fugir e busca vários outros meios para fugir da presença de Deus, né? A gente vê agora aí que em todos os relacionamentos passa a haver conflitos, passa a haver diferenças, né? O homem não tem mais aquela liberdade que tinha antes, né? Ele passa a fugir da presença de Deus e em tudo que ele vai fazer ele passa a ter conflitos, passa a ter dificuldades. O homem que antes tinha um relacionamento de paz com a mulher, o homem que era unidade, né? Ele, para atingir o propósito de Deus em sua vida, totalmente dependente da mulher e ambos dependentes de Deus, né?
Eles tinham comunhão de forma que não tinha nenhuma diferença, né? Agora nós vemos aí que o homem passa a ter conflitos com sua mulher, né? Com sua esposa, de forma que ele não tem mais a liberdade, né? Ele não tem mais aquela união que tinha antes, né? Nós vemos aí que a primeira coisa que o homem perdeu foi aquela boa essência, aquela liberdade de estar na presença de Deus, aquela pureza, né? Não tinha malícia. No versículo 10 diz assim: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi, né? A gente também poderia ver um pouco mais sobre a nudez, né? Lá na lei vai falar bastante sobre a nudez, mas vamos deixar aí dentro do texto, né? Versículo 25 do capítulo 2 diz assim: ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, né? Ou seja, não tinha essa maldade, essa malícia, esse pensamento, né? E agora o homem passa a se envergonhar, né? Ele foge da presença de Deus, mas ele também olha para si cheio de conflitos, né? Não é mais aquele mesmo homem que foi gerado e perfeito, né? No conflito com sua esposa aí, nós podemos perceber, né, o conflito direto com a mulher, que o relacionamento muda totalmente, né? O homem já não é mais aquele que tem a mesma liberdade, né? Passa a haver conflitos, né? E esse conflito entre tudo que o homem vai fazer traz um conflito também direto com Deus, né? O versículo 12 aí diz assim: então disse Adão à sua mulher então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore que comi, né? Mostra aí também que faz uma acusação direta com Deus, né? Ele passa a dizer que Deus fez algo com defeito. Ele próprio reconhece, né, ao primeiro momento, né? Ele glorifica a Deus com a criação que Deus fez, especialmente para ele, né? Versículo 23 aí do capítulo 2 diz assim: disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada, né? Ele reconhece, ele glorifica a Deus quando a mulher é criada. Agora ele passa a ter conflitos, ele passa a falar que Deus fez a mulher com defeitos, né? Já não é mais aquela mesma visão. Passa a haver conflitos entre o homem e a mulher. Eles não têm mais aquela mesma liberdade, né? No versículo 16 aí diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição será com dores, darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Observamos aí que a palavra desejo, né, será para o teu marido, né, e ele te dominará. Aí denota os conflitos, né, diretamente. Os conflitos que há entre o homem e a mulher. Os conflitos que a palavra desejo aí, né, derivada lá do latim, ela tem um sentido de sentir falta, né, algo que, ou seja, buscar preencher um vazio, né, algo que foi tirado, né. Então tem essa dificuldade, né, não é apenas o desejo carnal, sim a relutância, né, os conflitos entre si, né. Mas aí também mostra, né, tanto no versículo 12 como no 16, mostra os conflitos diretos, né, do próprio ser humano, né. Ele passa a ver conflitos, passa a entrar em contradição, né. O que antes ele dizia que era bom, agora ele diz que é mal, né. Antes ele fala que a mulher é uma obra divina, glorifica a Deus,
E agora ele passa a falar que a mulher, né, tem um defeito, né? O versículo 12 diz assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, um conflito direto, né? Um conflito pessoal. As consequências, né, da interrupção entre o homem e a mulher, elas trazem diversos outros conflitos, né? O conflito pessoal, né, a gente pode trazer aí, conflito de cada ser humano, uma busca por aprovação, né? As loucuras que o mundo comete aí, né, sobre chamar a atenção, né? Ou seja, esse vazio do desejo, né? Deixa eu ver se eu notei a palavra desejo aqui, o significado, né? Para a gente poder ter um melhor entendimento. A palavra desejo, né, lá no latim, né, traduzida para nós nos dias de hoje, diz assim, ó, esperar por algo, sentir falta, né? Ou seja, essa busca por preencher esse vazio leva a um conflito direto, né? Uma busca por aprovação diariamente. Mostra também, né, que há um conflito de aceitação, né? As pessoas hoje em dia elas fazem loucuras, né? Academia, 1001 loucuras, né? Cirurgias, o que mais for preciso. Muitas vezes as pessoas trabalham dia e noite incansavelmente, né? Busca riquezas, 1001 situações para buscar a aprovação, para buscar preencher aquilo que o ser humano hoje tem falta, né? Não é uma desculpa para ser desleixado, né? Mas é uma realidade. O ser humano, a partir desse desejo, né, ele não consegue perceber sem Cristo, né, esse vazio dentro dele, né, ele não consegue preencher isso, ele não consegue perceber a verdade de Deus, né, e ele busca a aprovação no mundo, busca a aprovação nas coisas do mundo, né, ou seja, fica buscando a felicidade em coisas vãs, né. Os conflitos diretos aí, a gente pode observar aí, observando lá para unir isso, né? A gente observa que onde havia cooperação, agora passa a haver conflitos, né? Onde o homem em tudo cooperava com a mulher, agora ele passa a haver conflitos, passa a relutar, passa a ter dificuldades no convívio, né? O companheirismo, né? Passa a haver competição, o homem passa a buscar um espaço, a mulher passa a buscar outro. Sem Cristo, né? Passa a haver uma competição diária por um espaço, né? Sendo que ambos, né, ocupam como se ocupasse o mesmo espaço, né? Em tudo deve ser feito em unidade, né? Deve ser feito juntos. Nós podemos ver aí também que a igualdade, que foi uma palavra que a gente usou, né, para trazer aí o sentido lá na primeira aula, né, sobre da unidade de Deus, a gente usou essa palavra para nós ficar melhor o entendimento, né? E a igualdade agora passa a haver domínio, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, né? Essa luta por domínio, né, por um espaço, luta digamos, pela igualdade, passa a haver esse conflito diário, né? Passa a haver essa dificuldade. A gente viu aí os conflitos consigo mesmo, né? Em tudo isso, né, nós podemos observar que em tudo agora que o homem vai fazer, passa a haver conflitos, passa a haver dificuldades, né? Dificuldades, a primeira dela, a mais triste, né, que é a morte, traz luto, traz dor, traz sofrimento.
e o homem sem esperança, sem Cristo, né? Um sofrimento eterno. Conflitos diretamente com Deus, separação de Deus, conflitos com sua esposa, conflito consigo mesmo, e conflito com a natureza, né? O versículo 17 diz assim: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita será a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida, né? Ou seja, um conflito direto agora com a natureza, a dificuldade de lidar, né? O que era bom e prazeroso de fazer passa a haver dificuldade, né? A natureza passa a ter abrolhos, espinhos, né? O homem tem que lidar com as dificuldades diárias para conseguir o pão de cada dia, né? Ou seja, as dificuldades diretas em tudo que o homem vai se relacionar. Isso nos mostra, né, que o pecado, né, que havia ali introduzido pelo mal, pela serpente, né, o pecado que surgiu lá no coração do mal, lá no céu, né, sereis como Deus, né? Ou seja, isso é uma qualidade do mal, né? Ele que queria subir o seu trono acima do trono de Deus. Por isso que Jesus vai falar lá em João 8,44, né? Que ele foi homicida desde o princípio, né? Ele nunca pôde se firmar. Então, há essa dificuldade do homem porque ele adquiriu uma natureza mal, né? Ele abriu espaço, né, para aquilo que o mal queria introduzir em seu coração. E as nossas lutas diárias, né, em tudo que vamos fazer, tem consequência, né, desse desejo mal que foi introduzido. O desejo ser como Deus, né, já não fica mais lá no jardim, vem de encontro à humanidade, vem de encontro ao coração, passa a se corromper. Ou seja, Deus em bondade, né, alertou o homem. Deus em bondade também providenciou o escape, né, para que o homem não viva a sua vida toda, né, pelo pecado e sofra a sua vida toda, e a partir daqui tem um sofrimento maior, né? Deus providencia Jesus e nos dá, né, o escape em Jesus Cristo, né, para ser restaurado totalmente, né, ser restaurada a comunhão com Deus, né, totalmente em Cristo Jesus, restaurada a comunhão com a sua esposa, os valores cristãos aplicado, né, através do entendimento da palavra, através de Cristo, né, o homem passa a conter essa natureza, né. Toda a palavra de Deus, né, para os que não crê, é loucura, né. Então, assim, mas para aqueles que crê, faz-se o uso diário, né. Passa a ser uma ferramenta para o ensino, mas também para conter, né? Também o homem passa a ter o Espírito, né? Que dá o ajuda nessa dificuldade da sua natureza mal, né? Então, Jesus fala lá em Lucas 19:10, né? Que ele veio buscar o que se havia se perdido, né? O homem se desviou em um momento da presença de Deus. Isso trouxe consequências diretas, né? Isso trouxe aflições diárias que podemos ver, mas isso também deixou para nós a responsabilidade sobre o que fazer, né? A gente poderia entrar num assunto aqui, mas iria demorar um pouco, né? Que hora é, irmão Vinícius? 10h20, né? Excedeu o tempo, né? Eu vou deixar apenas uma aplicação, né? Porque se a gente for tentar expor tudo que está, não vamos conseguir esclarecer sobre tudo, né? Mas vou deixar uma aplicação para nós, né? Sobre tudo que nós podemos perceber dentro do texto, né? Os conflitos do ser humano, as dificuldades, a morte, né?
E essa morte, né, a gente poderia ver mais profundamente, é uma morte espiritual, separada de Deus, né? Se o homem parte daqui separado de Deus, ele permanecerá separado, né? E diante disso tudo, nós podemos perceber aí que o Deus que deu essa palavra a Adão, o Deus que nos deu a instrução da Bíblia é o mesmo Deus, né? Ou seja, tudo que nós estamos ouvindo aqui, não temos a liberdade, como Adão teve no princípio, falar diretamente com Deus, né? Nós temos, mas não com a forma visível como ele teve, né? Então, mas é o mesmo Deus que deu essa palavra para Adão, né? Também ele providenciou Jesus, e o escape é Jesus. O mesmo Deus deixa bem claro, né, que o caminho é Jesus Cristo, e sem ele nenhum homem poderá se voltar mais para Deus, né? Também nós podemos perceber aí, né, que a palavra que o mal usou lá no jardim, ela ainda está ecoando aí, ela ainda está circulando no mundo, né? De diversas formas, né? O mal ainda convence as pessoas que ele não precisa voltar para Deus, não precisa de Jesus, e pode ser de diversas formas, né? Se levanta várias perseguições, várias situações para essa palavra continuar ecoando no mundo, continuar falando aos ouvidos, continuar enganando as pessoas, né? Ou seja, o mal ele é real, ele enganou lá no jardim, e a mesma palavra, né, ele ainda está usando por aí, né? Talvez que a religião, talvez que as pessoas não precisem de Jesus, entre outras palavras, né? Por isso, né, desde o princípio ele foi homicida, ele continua sendo. Mas também a gente pode perceber aí que o livre-arbítrio, né? O homem, mesmo com uma boa natureza, sem nenhuma dificuldade por maus desejos, ele pôde escolher entre o pecado e a obediência, né? Assim também hoje o livre-arbítrio é mantido, né? Todo ser humano pode escolher, o perdão é posto a todos, né? Todo ser humano pode escolher entre Cristo e o mundo, né? Porém, fica a escolha de cada um. Se a pessoa escolhe de Cristo, tudo faz sentido, tudo que ouvimos, toda a Bíblia faz sentido. Sem Cristo tudo é loucura. Então fica o livre-arbítrio, né? Então fica aí uma aplicação disso, um resumo de tudo, né? A gente poderia ver um pouco mais, mas eu acho que dá para a gente refletir sobre o que ouvimos, né? O irmão Vinícius pode estar chegando.